Oi, gente, eu sou Iago e eu tô aqui pra gente conversar mais um pouquinho sobre literatura, tá? Antes de tudo, eu queria pedir desculpa pra vocês, porque aconteceu na aula passada, vai acontecer nessa e nas futuras, que deixei coisas de fora porque não tive tempo de falar. E é verdade, gente, quando você pega uma literatura de muitos séculos, como a portuguesa ou até a brasileira, que tem ali seus 500 anos, assim, bem jovenzinha ainda, tem muita coisa para falar, muitos autores, muitos temas, é muita coisa. E tem livros e livros que se propõem a falar sobre isso e é um assunto inesgotável, gente, de verdade. Então ficam uns vazios aí pelo caminho e eu peço perdão, porque às vezes você fica na expectativa de, eu queria que ele falasse daquilo, ele não falou, então me desculpem, se vocês quiserem podem mandar mensagem, a gente vai conversando sobre essas lacunas aí que eu vou deixando, mas eu tento passar esse panorama para vocês entenderem mais as ideias do movimento e terem alguns nomes na cabeça, eu juro que eu tô tentando. E vou fazer uma aula mais curta, que a aula passada foi bem pesada, né? Mas enfim. Vamos falar agora sobre literatura portuguesa, né? Vamos entrar na aula. Lembro que na aula passada eu falei ali sobre os primórdios, né? Sobre o comecinho da literatura portuguesa com vocês? Ali o trovadorismo, humanismo, classicismo, em que eu falei bem daquela ideia da passagem da Idade Média para a Idade Moderna, em que você tinha um teocentrismo, depois você passa a ter um antropocentrismo, ou seja, antes Deus era o centro de tudo, agora vai ser o homem o centro de tudo. E daí você vai ter a igreja, que vai parar de dominar o corpo e a mente das pessoas para você ter esse incentivo ao pensamento racional, à ciência e todas essas ideias, lembra? Eu falei até que o humanismo estava ali no meio, na passagem entre esses dois, e daí, como eu falei, o classicismo é o auge desse pensamento, porque você vai ter o classicismo é o renascimento da literatura, né? E daí, no final da aula, eu deixei vocês com o grande Luís de Camões, um dos maiores nomes da literatura portuguesa, e ali ficamos, né? Mas, como tudo que é bom acaba, um dia Camões faleceu. E junto com ele acabou o classicismo em Portugal e a gente entra no período barroco, tá? Antes de eu falar de características do barroco e continuar falando da literatura, é interessante eu falar um pouquinho sobre história com vocês, para vocês entenderem o que estava acontecendo em Portugal nesse momento, porque é interessante até para a literatura do futuro, porque tudo muda em Portugal nesse ano, nesse fatídico ano, certo? Nesse fatídico período, digamos assim. Porque o que acontece? Vocês bem devem saber que Portugal é um país europeu. Ai, professor Durr, óbvio, né? Então a história de Portugal está ali atrelada com os demais países da Europa. É tudo um continente só, certo? E estipular a história do Brasil é fácil, porque a nossa história começa a ser contada quando os primeiros colonizadores chegam aqui, certo? Quando a nossa história, entre aspas, começa. Só que na Europa não é assim, sempre existiu alguém ali, certo? A história que a gente conhece é do ponto de vista europeu. Então tudo começou ali. Então a gente tem que ir andando para trás, caminhando para trás, até chegar no momento em que a gente possa começar. Então, eu vou falar para vocês da história de Portugal. Basicamente, ali, gente, imagina que é antes da Idade Média, sabe? Ali, vocês sabem que. Lembra que eu falei do período clássico, os gregos e romanos? Vocês sabem que a Roma antiga dominou a Europa inteira, né? Vocês devem saber disso. Por isso que a gente fala português, porque é uma língua neolatina, que vem do latim, a língua falada na Roma antiga. Eles dominaram a Europa inteira e daí, quando o Império caiu, ficaram alguns povos ali na Península Ibérica, certo? Ali onde fica Portugal e Espanha, que eu estava falando. Acho que eu não falei da Península, né? Então, a história de Portugal e Espanha é particular porque é particular do resto da Europa, porque fica nessa península, certo? Que é essa parte de terra ligada só por um caminhozinho para o continente. E ali as coisas acontecem de uma forma um pouco diferente. Então, depois da queda do Império Romano, ficaram esses povos ali. E então, de um belo dia, os árabes, né, que eles chamam de mouros, os muçulmanos, decidiram invadir aquela terra e tomar para eles. E daí esses povos foram se recuando até ficar numa região de montanhas que não pôde ser invadida. E daí, muito tempo depois, isso, gente, foi uns 500 anos, tá? Uns 500 anos. Antes da Idade Média ali. Começamos a ter reis, entramos na Idade Média, e daí os reis falaram, mano, essa terra aqui um dia foi nossa, vamos tomar de volta? Então eles se juntaram forças, especificamente os reis que a gente chama de católicos, que é o
o Fernando de Leão e a Isabel de Castela, certo? Eles se juntaram e decidiram expulsar, mandaram os exércitos deles, né, que eles iam para a batalha, mandaram os exércitos expulsarem esses povos que ali estavam e tomaram o controle. Então, nesse momento, não tinha Portugal e Espanha, era tudo o reino de Castela e Leão, tudo bem? E daí você tinha essa região que era chamada de Condado Portucalense. Em algum determinado momento, um nobre espanhol decidiu dar esse condado para uma outra pessoa que tinha, para um nobre também que tinha vencido umas batalhas. E a partir disso, você começa a ter um governo na região do condado que era diferente do governo espanhol. E daí nisso começaram os movimentos até que essa região se tornou independente, e daí você passa a ter Portugal separado da Espanha. Tá? E daí, depois disso, você vai ter os reis de Portugal, você entra no trovadorismo e por aí vai, porque, como eu falei, o rei trovador ele foi o sexto rei de Portugal. Então, era um país recentemente novo, né? Até quando começa isso. E daí, o rei vai morrendo, o rei vai nascendo, chegamos em Dom Sebastião, que é esse daí da foto que vocês estão vendo. Nossa, professor, por que toda essa volta, falar dos mouros, da invasão, de tudo isso? Porque Dom Sebastião era um rapaz muito jovem ali, vocês podem ver pela idade que ele era jovem, ele morreu ali por volta de uns 24 anos. Ele começou a governar muito cedo e ele colocou na cabeça dele que ele tinha que matar os árabes. Ele falou assim, lembra? Ele falou assim, já que a gente começou essa guerra porque eles não são católicos, eu tenho que ir lá no norte da África, onde eles estavam lá quietinho na deles, falou, tem que ir lá lutar, matar eles. Então ele junta o exército e vai. E ele era sobrinho do rei da Espanha na época, que é o Felipe II. O Felipe fala, mano, ele é meio doido, vou dar um exército ali para eles, uns soldadozinhos e vai lutar, meu filho, vai lá. Só que ninguém esperava que ele fosse morrer, ou talvez o Felipe esperasse, mas ele morreu. E foi na Batalha de Alcácer Quibir, em 1578, ele faleceu, nunca foi achado o corpo. E daí, a partir disso, a Espanha, ou Portugal, passa para domínio da coroa espanhola. E daí até nesse período fala que o Felipe II era o rei, ele dizia assim que o sol nunca se punha nas terras dele, porque ele tinha terras desde da América até ali no Oriente, porque tudo que Portugal conquistou passou a ser dele, tudo passou a ser da Espanha. Então a coroa de Portugal, o reino de Portugal, passou a pertencer à coroa espanhola, e como não foi achado o corpo do Dom Sebastião, se criou o mito do sebastianismo, de que ele um dia, acho que numa tarde, numa manhã, em nevoada, ele iria chegar e livrar Portugal de tudo isso. Porque lembra que Portugal era muito grande por causa das grandes navegações? Então, tudo isso que era um país, nossa, que estava ali na frente de todos, passou a pertencer à Espanha. Então, Portugal não era nem mais Portugal. E daí o povo ficou com essa sensação de, ai que bosta, né? Agora nem mais português a gente é obrigado a voltar a ser da Espanha. Eles ficam com aquela sensação de falta de honra mesmo, de desonrados, e esperam que um dia Dom Sebastião venha salvá-los disso, certo? Então criei esse mito que é muito importante para a literatura portuguesa. Inclusive, gente, se vocês quiserem conhecer a história de Portugal, é interessante vocês lerem Mensagem do Fernando Pessoa. É um livrinho de poesia em que cada poema, na primeira parte do livro, na verdade, cada poema ele dedica a uma figura histórica importante para Portugal. Então é muito interessante você conhecer a história desse país através dos olhos desse grande poeta. E eu sou suspeito para falar, porque eu sou muito fã do Fernando Pessoa e também gosto muito da literatura portuguesa, mas enfim. Então o que você vai ter? Portugal passa a pertencer à Espanha. E nesse período, assim como Camões morreu, as ideias renascentistas começam a cair um pouquinho, porque você vai ter o movimento da igreja, porque a igreja não vai ficar parada vendo todo mundo saindo, né? Eles vão fazer alguma coisa. Então você tem os movimentos da igreja nesse período, vai ter a reforma, a contra-reforma, todas essas coisas que vão começar a acontecer. Então esses valores renascentistas vão cair e começa na Espanha um movimento chamado Barroco, que é justamente nasce dessa tensão que o homem passava nesse momento. O homem estava dividido entre a igreja e as coisas que ele via do Renascimento, as coisas do mundo. O Barroco marca essa tensão, essa dualidade do homem. E um nome muito importante é Luís de Góngora, que é um dos maiores poetas do Barroco espanhol, gente.
Os poemas dele são assim, uma coisa de louco. Você ler Gôngora é um desafio mesmo. E é muito legal também, uma coisa que eu vou falar, que nesse período, os autores adoravam dar uma alfinetada uns nos outros, sabe? Eles falavam mal, eles faziam uns poemas assim, porque o barroco é uma linguagem assim, meio torcida, ou seja, você fala mal, mas você não consegue nem entender o que o cara tá falando, tem um jogo de palavras, então é interessante vocês prestarem atenção nisso, certo? Só para falar do Gôngora, que vai ser uma figura que vocês têm que lembrar o nome, porque vai se repetir em tudo isso. Então, vamos falar de algumas características do Barroco. Ou seja, o Barroco está ali nessa linha de entre tentar juntar o que tinha de herança medieval com essas ideias do clássico, certo? Dos valores que foram propagados do clássico nesse momento, certo? Os valores humanistas e tudo isso. Então, está ali tentando fazer essa junção e, como eu falei, ele reflete essa tensão do homem que estava dividido entre a igreja, entre Deus e tudo isso. Vai ser uma arte de dualidade, vai ser essa ideia de, eu gosto das coisas do mundo, mas eu também quero ir para o céu, sabe? Vai ser essa coisa, vai ser... a gente fala muito que é uma arte de um jogo de espelhos, de um jogo de luzes, porque você pega uma escultura barroca, um quadro barroco, ele tem essa ideia de luzes e tal, e vai ter esse exagero. A arte barroca é uma arte muito exagerada, vai ter sempre um excesso de ornamento, certo? Você pega um castelo, por exemplo, o barroco durou muito tempo em Portugal. Vocês devem ter visto pela data que foi quase 2 séculos, foi muito tempo, porque era o que a corte gostava. Os palácios portugueses eram todos cheios de decoração, as igrejas barrocas são cheias de decoração. É uma arte exuberante, uma arte assim que é exagerada mesmo. E como você vai fazer isso na literatura? Pensa, se eu falar de jogo de espelho, você pensa, eu vou brincar com as palavras, né? Se eu falar de dessa dualidade, de salvação e coisas do mundo, de bem versus mal, é fácil, porque está no tema da literatura. Mas como que eu faço esse exagero? Eu vou ter muita antítese, que ali falta um N, depois eu corrijo. Antítese, vou ter muitos paradoxos, muitas inversões. Lembra que eu falei que o Gôngora é difícil de ler porque, gente, ele torcia, colocava uma palavra aqui, depois outra ali, sabe? Ele realmente torcia toda a sequência do poema para ficar difícil. Então, nesse momento em Portugal, foi produzido textos de oratória, prosa doutrinatória, quem já viu, que tinha no classicismo e no humanismo, poesia, historiografia, epistolografia, que é muito interessante, e teatro, claro, como sempre. Então vamos falar um pouquinho sobre esses autores, tá? A historiografia desse período, vou falar aqui porque eu acabei não separando o slide para isso, só para falar rapidinho, não enrolar. Lembra que a corte portuguesa tinha pedido para ter esse movimento de relatar a história de Portugal, de falar da história da corte? Como passou a fazer parte da Espanha, não fazia mais sentido você ficar falando tanto assim da corte portuguesa, né? Então, como não tinha mais uma corte portuguesa, tudo era domínio da Espanha, essa parte de historiografia ficou só nos conventos, porque lembra que eu falei que se você queria aprender a escrever, você tinha que entrar para a igreja? Porque por isso que a gente tem frei, padre, que escreviam nesse momento, porque era só quem tinha acesso à educação por essa época, certo? Então, vai ficar nas igrejas, nos monastérios, certo? Vão ser essas figuras religiosas, que vão realmente retomar a história de Portugal, escrever sobre esses reis, e continua essa crônica historiográfica que a gente pode falar. Então, na questão da prosa doutrinatória, a gente vai ter dois tipos. Uma que vai ser laica, ou seja, que não vai falar de assuntos da igreja, vai falar de assuntos do mundo, e uma que vai ter princípios religiosos, ou seja, gente, todas as formas de arte, desde a música até a pintura, tudo, passando pela literatura, tudo vai ser essa dualidade entre Deus e as coisas do mundo. Entre, eu quero ir para o céu, mas eu também gosto das coisas aqui da terra, sabe? Vai ser o homem bem dividido, Barroco, essa dualidade, essa divisão. Então, até nisso, quando iam falar sobre prosa doutrinatória, sobre o que era bom e o que era ruim de se fazer na sociedade, você vai ter algumas que vão falar só de questões do mundo e algumas que vão falar justamente de questões de Deus, focando em princípios religiosos, certo? E aqui eu trouxe um autor, perdão, Dom Francisco Manuel de Melo, só para ilustrar mesmo um nome. A poesia, nesse momento, ela também vai ser dividida. Ela vai ter esse ar mais conceptista e uma mais gongórica.
A Gongórica vai ser, bem que eu falei com o que eu falei do Gongora, que é difícil de ler, então, com essa sintaxe retorcida que você não entende nada que ele está falando, esse jogo de espelhos, esse jogo de palavras, perdão, jogo de espelhos na literatura é ótimo, né? Esse jogo de palavras, vão ter muitas figuras de linguagem, e o conceptismo vai ser uma linguagem mais direta, que vai refletir sobre temas que fazem mais sentido socialmente, sobre temas mais políticos, e que vai também vai ser muito imaginativa, vai suscitar muitas imagens, mas ela não vai ser tão torcida. A principal diferença delas é que a conceptista é mais direta e a gongórica é mais retorcida, tem mais esse trabalho com a linguagem, certo? Ainda vai ter o rigor da forma, certo? Não vão ter criações novas, vai ser aquela forma, soneto, tudo isso. E nesse momento temos poesia lírica, satírica e épica, certo? Ou seja, ainda vão, como eu falei, os autores adoram alfinetar um outro, então ainda vão falar um pouco mal, vão falar tudo isso, mas também vai ter poesia épica, porque eles querem louvar lugares, eles vão falar bem de lugares, de pessoas, essas coisas, certo? Como eu falei, a linguagem própria do barroco, ela vai ser rebuscada e vai trazer denúncias sociais, vai ter temas religiosos, essa dualidade entre homem versus Deus, certo? Jogo de palavras e esse tom dramático, certo? E algumas figuras estilísticas, umas figuras assim que vão trabalhar com a linguagem, tá? Vai ter tudo isso na poesia barroca, vai ser para trabalhar mesmo. Uma coisa muito interessante que teve no barroco português é essa epistolografia literária, gente. O Padre Antônio Vieira, que eu vou falar daqui a pouquinho, ele fez muito isso. Foi um dos lugares onde ele mais ficou famoso. E a gente tem a Soror Mariana Alcoforado, que, gente, lembra que eu reclamei na aula passada que não se tinham mulheres, não se tinham negros, não se tinham homossexuais, nem ninguém fazendo literatura? Aqui a gente tem a nossa primeira mulher que entra na literatura portuguesa, que era essa freira, que se apaixona por um soldado francês, né, porque ele estava lá, foi no monastério dela, e ela fica trocando cartas de amor com ele, até que em algum momento ela, né, acaba essas cartas, né, ele não responde mais e acaba o contato dos dois. Ela escreve em francês, porque o cara era francês, então, essas cartas depois foram publicadas como cartas portuguesas. E essa literatura, gente, é incrível. Nunca uma mulher, até esse momento, é muito difícil, a crítica fala muito isso, você pensar numa mulher expondo a alma dela, porque a mulher tinha que ser recatada, calma, mulher não escrevia nada, ela não expunha os sentimentos dela nesse momento. E a Mariana Conforado, ela fez isso e foi uma carta incrível. Até alguns autores falam, tipo assim, como que uma mulher escreveu tão bem? Mas é machismo puro da parte deles, porque, gente, essas cartas são incríveis e elas se tornaram um marco muito importante para o feminismo em Portugal, porque lá, depois no século XX, vão ter autoras que vão recuperar essa ideia, mas eu falo delas no futuro, certo? E essa carta, por mais que não tivesse a intenção de ser um texto literário, essas cartas têm muitas coisas literárias e elas acabam, inclusive, aderindo à estética barroca. Ela fica nessa dualidade entre os impulsos carnais e essa coisa de Deus, essa coisa religiosa, porque ela era uma freira que estava apaixonada, certo? E ela tinha esse voto religioso com Deus, mas ela se apaixonou por esse cara. Então mostra toda essa dualidade. Por isso que essas cartas são assim incríveis, elas são maravilhosas e é muito interessante finalmente a gente ter uma mulher e ainda escrevendo uma literatura tão boa, tão refinada como isso, que bota muitos homens no chinelo, e eu gosto disso. Depois, no teatro, gente, teatro eu gosto bastante. A gente ainda vai continuar tendo o teatro do Gil Vicente, gente, por muito tempo. O Gil Vicente, é difícil de bater, ele é um cara incrível. E então o teatro vai estar nos moldes do teatro dele, esses altos de fé. E vai ter também influência clássica, é igualzinho como a gente ainda tinha no classicismo. Alguns fazendo teatro religioso e alguns fazendo esse teatro de inspiração clássica, ou seja, tragédias e comédias. E também vai ter uma influência da comédia italiana e francesa. E a partir disso a gente vai ter esse autor, o Antônio José da Silva, que é O Judeu, o nome dele. E nesse momento, gente, a Igreja Católica ainda estava com tudo. E é desse período, mais ou menos, que tem a Inquisição. Então, esse cara, ele foi muito perseguido pela Inquisição. Ele foi muito, gente. Ele foi morto pela Inquisição e se tornou um dos mártires desse momento. Inclusive, tem muitos livros,
muitas peças de teatro, inclusive no Brasil, que falam dele, porque ele nasceu no Brasil e depois ele foi para Portugal. E nesse momento, gente, Brasil e Portugal, ali a gente está falando de 1700, ou seja, um barroco mais avançado, mais tardio. Quer dizer, tardio não, perdão, é caminhando um pouco mais dentro do barroco. Então, Portugal e Brasil já era basicamente a mesma coisa. A gente fala de uma literatura luso-brasileira nesse momento. Então, ele nasceu no Brasil, foi para Portugal, lá escreveu várias peças, foi perseguido e morto pela Inquisição e se tornou Mártir. Então, ele é tema de vários livros e peças, por isso que aconteceu com ele. E ele escreveu 8 óperas jococômicas, o que é interessante. Primeiro que ópera era um gênero de teatro muito da elite, era de gente rica, era só rei que via a ópera. E ele começa a fazer ópera para gente pobre, ou seja, ele já começa aí a querer ferrar com a nobreza, que é ele que começa a divulgar esse gênero, entendeu? Então ele fala, não é mais só de vocês, é de todo mundo tem direito a ver a ópera. E ele começa a criticar muito a sociedade, porque o jogo cômico, que é o tragicômico, é uma mistura, é um texto engraçado que junta tanto personagens nobres como personagens que são do povo, porque antes os dois não podiam se misturar, só se misturam nas tragicomédias. E esse é o tipo de texto que ele faz, justamente querendo essa denúncia social. E ele é incrível, gente, ele é um autor maravilhoso e merece maior atenção, certo? Enfim, a gente chega no nosso querido Padre Antônio Vieira, que é um cara maravilhoso da literatura portuguesa, que também teve muito destaque no Brasil, porque, como eu falei, era tudo muito misturado nesse período, então é mais fácil da gente entender o que estava acontecendo no Brasil a partir disso, tá? A partir desse momento. Ele fazia oratória e escrevia também aquelas cartas que eu comentei com vocês. E é onde ele mais se destaca, porque ele tinha um rigor de pensamento muito bom. Ele conseguia. Gente, ele tinha uma oratória perfeita. Ele ia conversando com os fiéis e não tinha quem não se convertesse. Vamos falar assim. Se eu ouvisse o sermão dele, não tinha como você não querer entrar para a igreja, entendeu? Porque o cara era fera. Ele sabia o que ele estava falando, ele sabia convencer você do que ele estava falando. Ele era incrível, ele era incrível. Não tinha quem não comprasse o discurso dele. Porque ele tinha essa lógica de pensamento muito bem feita, gente. Ele é um dos melhores. Por isso que ele é tão pedido nos vestibulares, porque ele é um cara incrível. E a linguagem que ele usava também era muito direta. Lembra que eu falei de quem seguia a Gôngora e de quem era mais conceptista? Ele era conceptista e criticava quem seguia a Gôngora, ou seja, essa coisa de alfinetar um ao outro, certo? E como eu falei, essas cartas dele tinham muitas construções imagéticas e ele tinha uma preocupação tanto política quanto com temas religiosos. Então esse foi um cara que se mostrou muito humano, ele tinha muita noção das questões do Brasil, por exemplo, quando ele falava nos sermões dele, ele tinha muita essa noção política do momento, certo? E ele foi um cara maravilhoso, incrível, certo? Então, agora, depois que a gente acabou o Barroco em Portugal, que foi basicamente isso que eu falei com vocês, a gente entra na literatura brasileira. Então, vamos falar um pouquinho sobre o quinhentismo e o Barroco, que são esses inícios da literatura brasileira. Então, aqui a gente tem essa linha do tempo com todos os movimentos da literatura brasileira. Começaremos com o quinhentismo e o Barroco nessa aula, depois a próxima vai ser sobre o arcadismo, tanto em Portugal como no Brasil. Então, primeiro no quinhentismo, o que eu estava falando, lembra de ser uma literatura luso-brasileira? Então, nesses 3 primeiros séculos, se mistura muito Portugal e Brasil, porque Portugal estava intensificando a colonização aqui, então ele mandava várias pessoas, vários intelectuais para cá também, certo? Então, e o primeiro registro da literatura que a gente tem nesse período, no século XVI, que é quando a gente delimita mais ou menos essa literatura quinhentista, são os registros dos descobridores, as cartas, como a carta de Pero Vaz de Caminha, por exemplo, e dos demais descobridores, que você pensa, ai, professor, isso é literatura? Não é bem literatura, mas tem muitos recursos usados ali, e ali já tem esse primeiro olhar para o Brasil, sabe? Falando das paisagens e dos indígenas, que é o que a gente tem. Então você pensa, o que define o Brasil? O que torna o Brasil Brasil? Isso que a gente tem de nacional, as nossas terras, os nossos povos nativos, e depois até os autores brasileiros do romantismo, do modernismo, quando vão querer olhar para o Brasil para diferenciar do que tem de fora, vão voltar nessas cartas, que são esse primeiro olhar que revelam essa primeira visão que eles tiveram de mundo sobre o Brasil, certo? E também
essas observações, nessa linguagem que eles usaram, então é muito interessante, porque foca bem nisso que temos de nacional mesmo. Então, nesse primeiro momento, temos essas cartas e os sermões jesuítas, certo? Então, a gente tem aqui o nosso querido padre José de Anchieta, que escreveu seus sermões, assim como o padre Antônio Vieira, e que escrevia também literatura. Ele tinha seus poemas, que eram todos de caráter religioso, ainda tinha uma grande influência de Camões, ou seja, era soneto, era aquela forma fixa mesmo, não tinha muita inovação, mas ele escrevia, e a literatura no Brasil começa com a chegada da Companhia de Jesus, que são esses jesuítas que vieram para catequizar os indígenas que aqui viviam. Então eles começam a produzir poesia, começam a fazer teatro, os autos de fé, certo? Dessa tradição vicentina, para poder catequizar, porque é mais fácil você catequizar os indígenas usando isso, usando poesia, usando teatro. Eles usaram o que eles conheciam, que eles tinham na mão deles de arte nesse momento. E José de Anchieta também é muito importante, porque ele ajuda a relatar como eram esses povos indígenas. Ele fala nos sermões dele tudo isso. Então é interessante esse primeiro momento, né? Esses relatos que ele traz junto com os descobridores e essa poesia, esse teatro que foi cultivado. Inclusive, eram diversos padres, né, que produziam essas poesias, e a maioria delas é atribuída ao Anchieta, mas ele não escreveu todas, obviamente, é porque ele, como tinha, eles diziam que ele tinha uma grande sensibilidade poética, ou seja, ele era bom ali no que ele escrevia, falaram, é tudo dele, então, porque é difícil a gente realmente recuperar quem era cada um nesse momento. Então, essa foi a literatura desse primeiro século, do quinhentismo, certo? Quinhentista porque do século de 1500, século XVI. Então, a gente vai para o século XVII com o Barroco, que aconteceu, gente, igual ao Barroco em Portugal. As mesmas estéticas, as mesmas coisas que eu falei, foi o que aconteceu aqui, só que a gente vai dizer, os críticos, né? Eu não, né? Os críticos vão dizer que foi um eco da poesia barroca europeia, ou seja, que não se desenvolveu tão bem como se desenvolveu lá. Vamos falar que esse estilo barroco realmente brasileiro foi mais nas artes plásticas, lembrou Aleijadinho, o maneirismo. Isso vai ser realmente um barroco, né? Lá que a gente tem Minas Gerais, aquelas catedrais, aquelas estátuas. Na literatura foi uma coisa mais tímida que não foi tão difundida assim, mas são as mesmas ideias. Esse jogo de palavras, bati aqui no livro. Esse jogo de palavras, essa escolha de palavras para criar um texto mais rebuscado, mais exagerado, tudo isso vai ser igual aqui na literatura. E o grande nome que a gente precisa ter em mente do barroco brasileiro nesse momento é o nosso querido Gregório de Matos, que foi conhecido com o carinhoso apelido de Boca do Inferno, porque ele adorava falar mal de tudo e de todo mundo. A corte, a aristocracia brasileira, a corte odiava ele, porque ele metia o pau mesmo. Ele foi essa primeira grande figura da literatura brasileira, não porque ele era um bom poeta, porque ele copiava descaradamente o Góngora, o Guevedo, que eram poetas espanhóis. Ele copiava mesmo, ele não estava nem aí. Mas ele, essa primeira figura, grande figura, porque ele tinha uma personalidade, nossa, personalidade daquela, sabe? Aquela pessoa que tem aquela personalidade, era ele. Tinha essa veia satírica que falava mal de todo mundo, e só que ele não falava mal só por falar mal, ele falava mal denunciando mesmo tudo que tinha ali de ruim naquele momento. Ele falava de como os portugueses só queriam sugar tudo que tinha no Brasil, falava daquele começo da mestiçagem da população brasileira, de como os portugueses realmente tinham filhos com indígenas, com negros, que era uma coisa vista como negativa nessa época. Ele falava de tudo o que era visto como ruim nesse momento. Ele falava de todos os podres, de todos os males da sociedade colonial do momento. Ele não perdoava ninguém. E por isso ela é essa figura tão icônica, tão interessante da gente conhecer, certo? E agora, por fim, é com o Gregório de Matos que eu deixo vocês. E muito obrigado pela aulinha. Vejo vocês na próxima. Um beijo.